Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos iniciar mais uma aula, né? Vamos falar hoje sobre o continente africano. Olha que paisagem bonita, né? O continente africano, nós começamos na página 23. Tá? Se vocês quiserem acompanhar aí pela apostila de vocês, fiquem à vontade. Já podem ir acompanhando e marcando algumas coisas aí que eu acho que seria interessante. Continente africano, muito utilizado pelo turismo. Quando a gente fala de continente africano, a gente lembra bem da questão da diversidade natural. Hoje nós vamos falar dos aspectos naturais do continente africano, tá bem? Então, depois nós vamos começar a falar sobre os povos que compõem as regiões do continente africano. Vamos lá. Primeiro, existe um erro muito grande. Eu vejo isso muitos alunos mesmo fazem esse tipo de confusão. Tem muitos alunos que acham o seguinte: acham que o continente africano, que a África é um país. Vamos falar da África. Vai falar de um. Não é um país, é um conjunto de países. Olha a quantidade de países, são mais de 50 países que nós temos aqui, né? Nós já chegamos a falar, no caso de Ruanda, né, e do Sudão e Sudão do Sul. Mas olha só a quantidade, diversidade de países. Outra coisa que muita gente não sabe: o Egito fica no continente africano. A maior parte do Egito tem apenas a Península do Sinai aqui, que fica no continente asiático, mas a maior parte do Egito fica no continente africano. Então as pessoas associam a ideia de África como sendo um único país, mas olha a diversidade de países que nós temos aqui. Mas vamos seguindo. 3 fases muito importantes a respeito da colonização e descolonização do continente africano. Nós temos aí, já na página 24, tá bem? Na página 24 a gente vai vendo um pouquinho sobre isso. 3 partes importantes: Conferência de Berlim, imperialismo e neocolonialismo. Vou falar sobre os 3. Primeiro, Conferência de Berlim. Na Conferência de Berlim, essa charge aqui, ela mostra muito bem o que seria isso. Foi uma conferência realizada na Alemanha entre as nações europeias para dividir o território africano. Então, de que maneira que eles iam fazer essa divisão? Para evitar confusão, para evitar guerra, que um país entrasse nos limites do outro. Então, vamos dividir entre a gente. Vamos dividir aqui quem vai ficar com qual. A charge, ela ainda faz uma brincadeira, uma sátira muito interessante, né? Fala aqui, ó, vamos ver como é que a gente divide isso, com as facas na mão. Essa região aqui é minha, eu vi primeiro. Eu quero onde passa um rio. Se não for pedir demais, gostaria dessas com lagos e montanhas. Eles não levaram em conta, eles pegaram um mapa e dividiram no mapa. Não levaram em conta as diferenças que existiam lá, os povos que viviam lá. Lembra que nós já falamos disso, né? Os conflitos que tiveram origem por causa disso. Isso foi feito na Conferência de Berlim. E o que é o imperialismo? O imperialismo é um país impor a vontade dele sobre os demais, ou sobre o outro. Nesse caso aqui, essa charge representa isso. Grande parte do continente africano é habitado por negros. Aqui até uma referência às aventuras de Gulliver, né? Que eles mostram os países europeus subjugando os povos africanos. Então isso é uma característica do imperialismo. Tinham lá os impérios britânico, império alemão, espalhados por essa parte do continente. E o neocolonialismo? A nova maneira de fazer essa colonização. Isso, a extração das riquezas. Antes era colônia, metrópole. A riqueza, hoje é a mesma coisa. Só que hoje, esses países, muitas vezes, eles já possuem a sua independência, né? Então, esse processo de neocolonialismo, ele aconteceu no continente africano também até a Segunda Guerra Mundial, onde as extrações de riqueza continuam até hoje, principalmente das riquezas minerais. Mas vamos falar um pouquinho. Desculpa. Aqui
os países, as colônias, até esse mapa, ele está no nosso livro, na página 26. Então ele mostra como era o continente africano, o primeiro aqui em 1914, antes da própria Primeira Guerra Mundial. Depois da Primeira Guerra Mundial, alguns países aqui mudaram de mãos, de donos. Até a Primeira Guerra Mundial, nós tínhamos alguns países mandando em algumas áreas e depois passou para o controle de outras. Aqui já independência, processo de independência de cada um dos países. E dá para a gente ver que, olha, Sudão só foi se tornar independente após a Segunda Guerra Mundial. Nós vamos ver que África do Sul, 1910, Namíbia, 1920, Angola, 1975, Moçambique também, que eram colônias de Portugal. Então é muito recente o processo de independência desses países. Os conflitos que aparecem também decorrem em parte disso. Seguindo aqui, nós vamos falar sobre as características climáticas da Europa. Da África, perdão. É que eu estava falando sobre os países europeus, aí fica na cabeça isso. Página 30 do livro de vocês. As características desses tipos de clima. Primeiro, eu vou mostrá-los aqui. Clima mediterrâneo. Característica dele. Estações bem definidas, com verões secos e quentes, invernos chuvosos. Nesse clima mediterrâneo, que vai aparecer nessa área aqui do mar Mediterrâneo, ocorre ao contrário da nossa região aqui. Aqui para nós, o verão ele é chuvoso e quente. Lá, os verões são secos. É quente, mas é seco. Já o inverno, que é chuvoso, aqui para nós o inverno ele é frio e seco. Tá? Clima desértico. Observa que o clima desértico ele aparece aqui no norte, principalmente na região norte do continente africano, mas ele vai aparecer também nessa região aqui. Essa região ela é chamada de chifre da África, porque ela lembra um pouco o chifre de um rinoceronte, tá? Chifre da África. E aqui nós também temos um deserto, que é o deserto da Namíbia e do Kalahari. Duas áreas de deserto. Desértico. Apresenta baixíssimos índices pluviométricos, baixíssimos índices de chuva. Chega a chover 25 milímetros por ano em boa parte do deserto. 25 milímetros chove em um dia aqui. 25 milímetros é 25 litros de água por metro quadrado. Isso para o ano inteiro é pouquíssima coisa. Além disso, a umidade baixa e a falta de cobertura de nuvens conferem a essa região elevada temperatura média diária. Pode chegar a 42. E uma grande amplitude térmica. O que é amplitude térmica? A diferença entre a temperatura mais alta e a temperatura mais baixa. Durante o dia, a temperatura chega próxima de 42 graus. À noite, ela chega próxima a 10. Então, num dia, você vai ter lá 32 graus de amplitude térmica. É muita coisa. Por que acontece isso? Porque, primeiro, chove pouco. Tem pouca umidade. Segundo, não tem vegetação. A umidade e a vegetação seguram o calor. Então, você tem os dias quentes, à noite não seria tão quente. No deserto, a amplitude térmica é muito alta. Voltando ali, os climas semiáridos, eles aparecem aqui, ó. Na borda do deserto, você vai encontrar o clima semiárido e junto acima do tropical. Aqui também clima semidesértico. Essa área aqui de clima semidesértico, mais para frente nós vamos ver essa região que ela chama Sahel. Tá? O clima semiárido, vamos ver a característica dele. Apresenta média pluviométrica baixa, com valores em torno de 250 a 500. Em termos de comparação, o nosso aqui é acima de 2.000 milímetros por ano. Nas áreas próximas ao Saara e no chifre da África. O chifre da África é essa região aqui que eu já falei para vocês. Tá? O clima semiárido aqui no Brasil nós temos a Caatinga, região do sertão nordestino. Okay? Tropical. Esse é o clima tropical. O clima tropical, aqui no Brasil,
Nós vivemos num país, na parte de clima tropical, só que o nosso é tropical de altitude. A característica do clima tropical, ele possui duas estações bem definidas, uma chuvosa e a outra seca. Então, olha só, as médias pluviométricas de 600 a 1200, e tanto as chuvas como as temperaturas variam consideravelmente. Nas áreas que apresentam esse tipo de clima, as estações secas são longas, podendo durar 6 meses ou mais. Quanto mais longe da linha do Equador, maior a estação seca. Isso no continente africano. Tá? Aqui para nós, o nosso clima tropical, ele apresenta uma estação seca que varia de 3, 4 meses no máximo. Normalmente. Nós já tivemos aí uma estação seca muito prolongada, mas é coisa rara. Então esse é o clima tropical. Duas estações bem definidas, uma chuvosa, a outra seca. Depois, tropical úmido. É esse daqui. Ó. Ele fica próximo à linha do Equador, então chove mais. E ele fica próximo às florestas, que é essa parte aqui. Tropical úmido. Caracterizado por grande variação térmica e pluviométrica durante o ano. Com curta estação seca, mais ou menos igual ao nosso. Ou aqui no Brasil, clima tropical úmido fica no litoral, tá? As regiões de praia, clima tropical úmido. Elevados índices de chuva, entre 1100 a 1800. Por fim, o clima equatorial. Temperaturas altas o ano inteiro e chove bastante, acima de 1700 milímetros. E olha, temperatura fica em média de 25 graus Celsius de média. Mas 25 graus não é tanto calor, mas peraí, gente, é média. O cálculo de média, aqui no Brasil, as regiões que têm temperatura em torno de 25 graus é a região nordeste, é a região amazônica. Para nós, a temperatura fica em torno de 18 graus de média. Como que se faz a média? Temperatura mais alta, temperatura mais baixa de um dia, de um mês, de um ano. Então faz a média. Tá? Então 25 graus de temperatura média é muita coisa. Muita coisa. Depois, seguindo aí, África, relevo e hypsometria. O relevo, nós temos algumas características. Vamos entender esse mapa aqui, para a gente ver as características desse relevo. Tá? Primeiro, cada cor nesse mapa representa uma característica do relevo. A gente tem que deixar de lado, e esse é um costume que infelizmente existia entre alguns alunos, e muita gente tem essa ideia. Cor verde no mapa representa a vegetação. Não, não é. Esse é o mapa de relevo. A cor verde vai representar a forma do relevo que é chamada de planície ou depressão. Vai ter alguns casos que são depressões também, são na cor verde. Olha, cor verde, essa aqui, ó, o verde mais escuro, é uma depressão. Ela, ao invés dela ser acima do nível do oceano, ela é abaixo do nível do oceano. Aqui chega a 133 metros abaixo, né? Essa depressão está localizada aqui no norte da África. Depois, o verde claro, de 0 a 200 metros de altitude. Planície, olha que tamanho de planície. As planícies são lugares bem mais planos. Seria interessante para a agricultura, apesar que aqui nós temos o deserto, né, ocupando grande parte dessa planície. Mas nós temos as planícies no interior, onde nós vamos ter a floresta do Congo, nós vamos ter depois as savanas. Ok? Nós verificando aqui agora essas partes mais em marrom, são as que têm maior elevação, acima de 2.000 metros. Então nós temos aqui a cadeia do Atlas. Aqui nós temos a região próxima ao chifre da África. Nós temos o Planalto da Etiópia. Tá? Nós vamos ter algumas áreas bastante elevadas aqui. Tudo bem? Seguindo aqui agora as características desse relevo. Isso aqui está tudo no nosso livro, tá? Tirei um print aqui no nosso livro para explicar para vocês. Aqui na página 32. Na porção oriental do continente destaca-se o Vale em Rift, o Grande Vale da África Oriental, também chamado de Rift Valley, tá? Isso daqui, ó, perto do chifre da África. Trata-se de um extenso vale que se estende desde a Jordânia está aqui na Ásia, até Moçambique, tá aqui embaixo.
as regiões do Quênia, Uganda e tal. Aqui nessa região do Rift Valley, acredita-se que o ser humano tenha surgido aqui. E olha o que ele fala aqui, lagos. Nós temos alguns lagos aqui que são muito importantes. Esse Lago Vitória, está aqui, ó. O Lago Vitória é onde nasce o Rio Nilo, tá? Além dos lagos, outra consequência direta dessa gigante estrutura geológica é a atividade vulcânica, gerada pelas fissuras da crosta oriundas do falhamento tectônico. Estão vendo isso aqui? Todos esses triângulos são vulcões espalhados aqui, tanto na Península Arábica, que fica na Ásia, mas olha aqui no continente africano. Ó. E olha aqui, ó. Olha o falhamento aqui. Ó. Isso aqui dá para ver do alto. Aqui, o que está acontecendo? Vamos imaginar, né? Lógico. Que isso aí fosse igual uma folha de papel, um lugar que a Terra está como se estivesse rasgando a crosta terrestre. Tá? Então, essa ruptura geológica, ela vai acontecer. Acredita-se que essa parte aqui do continente africano, onde tem um chifre da África, vai se separar do continente africano. Então, nessa área aqui, é onde está vendo essa separação. Dá para a gente ver aqui pelas construções, ó, que isso aqui é grande, ó, dá para ver do alto. Entre os principais vulcões que compartilham essa origem estão os dois dos maiores destaques do relevo do continente, o Monte Kilimanjaro e o Monte Quênia. O Monte Kilimanjaro é esse daqui, ó. Ele é um vulcão, tá? Então, ele está localizado no continente africano, nessa região aqui do Rift Valley, tá? O Grande Vale, em Rift. Bem? Seguindo aqui agora sobre os rios. Nós já vamos passar para a página 34. Olha o tamanho desses rios. O rio Nilo, que aparece aqui o segundo, né? É em extensão 6.850 quilômetros. Durante muito tempo, o rio Nilo foi considerado o maior rio do mundo. Hoje, a gente sabe que ele não é o maior é o rio Amazonas. Tá? Mas localizando esses rios aqui, o rio Congo, aqui nessa área aqui, próxima à linha do Equador, aqui nós temos a floresta que recebe esse mesmo nome, Floresta Equatorial do Congo. O rio Nilo, ele nasce aqui próximo ao Lago Vitória, e ele vai desaguar aqui no Mar Mediterrâneo, atravessa grande parte do deserto do Saara, importantíssimo. O rio Níger, ele aparece aqui nessa parte, na costa oeste do continente africano. O rio Zambeze é localizado mais ao sul do continente africano. Ainda nós temos aqui o rio Orange nessa parte. Os rios da região africana eles são muito importantes. Por quê? Primeiro, as civilizações se desenvolveram à margem desses rios. Exemplo desse, a civilização egípcia, né? Esses rios servem também para fornecimento de água, produção da agricultura. Mais um. Outra coisa, nele, eles utilizavam para pesca, para abastecer água para os rebanhos, e a irrigação, entre outras coisas. Tá, ok? Mas a vegetação. A vegetação no continente africano vai se desenvolver principalmente ao longo desses rios. Savanas, floresta equatorial, né? Nós vamos ter ao longo desses rios. Okay? É importante a gente saber que esses rios existem em localização. Grande quantidade de vida que existe nesses rios. Vida dos animais e tudo mais. Uma coisa interessante, curiosidade apenas, tá? Aquela tilápia que os pesqueiros aqui, o pessoal usa, que você compra o filé de tilápia. Aquela tilápia, ela é originária desse local aqui, ó. Tanto que ela é chamada de tilápia do Nilo. Ela se originou no continente africano e se adaptou muito bem aqui ao Brasil. Vamos seguindo mais um pouquinho. Formações vegetais do continente africano. Uma coisa que tem totalmente a ver é com o tipo climático.
Cada tipo de clima, você vai apresentar um tipo de vegetação. Então, nós temos aqui, ao norte, vegetação mediterrânea, clima mediterrâneo. Aqui nós temos, nas áreas do deserto do Saara, vegetação desértica. Acima do deserto, nós vamos ter as estepes. Depois, savana, floresta tropical e equatorial. Aqui também, aqui savana. E essa daqui, vegetação de altitude. Nós vamos ver cada uma dessas vegetações. Esse mapa sobre as formações, ele está na página 35. Tá bem? Acompanhe aí no livro de vocês. Eu gostaria que vocês fizessem, na hora que vocês estivessem olhando o livro, que vocês comparassem com a página 30. A página 35 com a página 30. Observem que o tipo climático determina o tipo de vegetação. As características de clima, que a temperatura, umidade, ela vai influenciar no tipo de clima, nas características desse tipo de clima. Ok? Então, vamos lá para as características dessa vegetação. Vegetação mediterrânea, onde aparece norte do continente africano. Característica. Encontra-se uma vegetação caracterizada pela presença de arbustos, árvores esparsas de pequeno e médio porte e espécies xerófilas. É essa daqui, ó. Arbustos esparçados, longe um do outro. Árvore e arbusto, pequeno. Plantas, espécies xerófilas. As plantas xerófilas é aquelas que têm muito espinho. Ao invés de ter folha, a folha enrola, vira um espinho. É uma espécie de cactus, né? Então, ela vai aparecer na vegetação mediterrânea. Olha para vocês verem, não tem árvore de grande porte. Tudo bem? Estepes, voltando aqui, as estepes, ó, acima do deserto do Saara, abaixo do deserto do Saara. Algumas áreas do deserto do Saara. Tá ok? A estepe. Geralmente encontradas em regiões de clima semiárido, são compostas basicamente por gramíneas. Vegetação rasteira. Né? Olha aqui para vocês verem. E constitui uma transição para os biomas desérticos. Vegetação rasteira de pastagem. Ok? Desertos. Deserto do Saara, deserto da Etiópia, deserto da Namíbia, Kalahari. Desertos. Em boa parte dos desertos do continente, como o Saara, as condições de extrema aridez e temperatura inviabilizam a existência de qualquer vegetação. Contudo, há a possibilidade de existência de oásis. Quem já assistiu o desenho do Pica-Pau já viu muitas vezes oásis. Olha só, areia, deserto de areia, e no meio você tem uma nascente de água. Em volta dessa nascente de água vai formar uma vegetação. Esse daqui é um oásis. Os oásis podem ser pequenos, como esse daqui é um oásis pequeno, mas existem alguns oásis que dá para você construir até uma cidade dentro do oásis. No Egito, nós temos um oásis que tem uma cidade que chama Medinet, que fica dentro do oásis. Então, desenvolveu uma cidade. E uma cidade grande, tem quase, assim, comparado com o Guaxupé, é bem maior, deve ter quase uns 200 mil habitantes dentro de um oásis. Então, você tem diversos tamanhos para esses oásis. Ok? Vegetação mediterrânea, estepe, oásis. Agora, característica da vegetação mais próxima do Equador e abaixo da linha do Equador. Savanas. Primeiro, localização das savanas. As savanas estão nessa cor laranja, mas escuro, quase vermelho aqui. Tá? Parece um cor de terra, né? As savanas. Está aqui localizada aqui. Aqui no Brasil, as savanas, nós temos um tipo de savana, que é o cerrado. O cerrado é uma espécie de savana. Observe aqui a característica da savana. Você tem uma vegetação rasteira, formada por gramíneas, árvores de pequeno e médio porte, e distante uma da outra. Faixas de clima tropical, mais seco, encontramos nas savanas, constituída de vegetação arbustiva, gramíneas e algumas espécies arbóreas, árvores um pouco mais altas. Okay?
É na savana que é o território onde nós vamos ter os grandes mamíferos. Porque aqui nós vamos ter elefantes, nós vamos ter girafa, nós vamos ter zebra, leões, guepardos, leopardos. E por quê? Ora, ela é uma área de vegetação, pastagem nativa. É uma área de pastagem. Você não vai encontrar rio, água, alimento, a cadeia alimentar, os predadores não vão procurar as caças aqui. Por isso que o leão ele tem aquela coloração meio... a cor dele é típica para ele se esconder no meio dessa vegetação, no período da seca. Né? No período das chuvas, essa vegetação aqui, ela fica toda verdinha. Mas na época da seca, ele se esconde aí no meio. Né? Facilita. As listras da zebra também é para uma maneira de camuflagem. Né? A evolução das espécies. Né? Darwin defendia. Floresta equatorial e tropical. Opa, primeiramente, aonde fica? Florestas equatoriais e tropicais. Nós temos aqui na ilha de Madagascar, essa região central, a floresta do Congo, e nessa área aqui. Nas áreas cujo clima predominante é equatorial, encontramos vigorosas florestas. Olha só, vigorosa, fechado, totalmente fechado. Essa aqui é a floresta equatorial do Congo. Olha, esse rio aqui, está vendo que ele faz várias curvas? A região do Congo é uma região de planície. Então o rio vai fazendo curva. Essas curvas é chamada de meandros. Florestas equatoriais latifoliadas. Latifoliada, planta de folha grande, de folha larga. Dentre as quais podemos citar a floresta do Congo, a segunda maior do planeta, no que diz respeito à floresta equatorial, ok? É a segunda maior das florestas equatoriais do mundo. Tudo bem? Agora, para a gente ir encerrando, vegetação de altitude. Primeiro, vamos voltar. Vegetação de altitude. Vai encontrar aqui, ó, aquela região. Do Rift Valley, professor, é isso mesmo, Rift Valley. Aquele local lá que vai virar vai separado, é isso, é essa mesmo. Tá? Então ali nós vamos ter um monte de Kilimanjaro, um monte de Quênia, né, que são pontos altos. Vegetação. Nas áreas de maior altitude, em regiões montanhosas, encontramos a vegetação de altitude basicamente composta de gramíneas e espécies rasteiras. Olha ela aqui, ó. Opa! Olha ela aqui. Vegetação rasteira. Gramínea, vegetação rasteira das montanhas aqui na formação. Por que ela tem essa característica? Poucas espécies, por causa da altitude. Existe uma regra que a gente fala na geografia que diz respeito à altitude. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Então, esse é um dos fatores que vai dificultar a existência de várias espécies aqui. Então, esse é uma tipo de vegetação com poucas espécies e uma vegetação mais rasteira. Então, só lembrando, vegetação mediterrânea, estepes, oásis, savanas, florestas tropicais e equatoriais, vegetação de montanha. Tudo bem? Tudo isso está na página 35. Pessoal, nós estamos chegando ao final desta aula. É uma matéria bastante simples, é uma matéria que dá para... O entendimento dela não é complicado, é fácil da gente entender. É só prestar atenção nos detalhes, ok? Um abraço a todos, até a próxima aula. Até mais.